Olá, a subcomissão criada no Senado para acompanhar os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas não está só preocupada com os andamentos das obras até o evento, mas com o que pode acontecer com elas depois. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o vice-presidente dessa subcomissão, senador Zezé Perella. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor já tem se pronunciado a esse respeito? Quer dizer que os estádios da Copa do Mundo podem se tornar um problema para o país depois? Olha, eu tenho uma preocupação grande, até porque eu milito nessa área há muitos anos, né? Eu sou dirigente do Cruzeiro há mais de 17 anos e sei o que é um custo de um estádio. Hoje, todo mundo muito preocupado em fazer uma Copa do Mundo, vamos gastar 86 bilhões para se fazer uma Copa e, obviamente, nós temos o legado positivo que nós temos que considerar, né? Que são as melhorias que vão acontecer na rede hoteleira, melhorias que vão acontecer nos aeroportos, né? Melhorias que vão acontecer nos metrôs. Então, isso é o legado positivo. Isso a longo prazo, obviamente, vai servir a todos os brasileiros. Agora, a minha grande preocupação são com os estádios. Nós temos hoje, pelo que eu conheço de futebol e entendo, nós temos hoje um futebol viável economicamente somente na região sul-sudeste, né? Futebol hoje é um esporte caríssimo, né? Onde não se paga em outras regiões do país, a não ser nessas regiões. Aí não vai nenhum tipo de discriminação a nenhuma região. Eu incluiria até Brasília nesse processo. A pergunta que eu faço é, o que nós vamos fazer com esses estádios? Um estádio, por exemplo, no Amazonas, para mais de 60 mil pessoas, né? Que time de futebol será capaz de mantê-lo, é isso? Exatamente. Nós temos uma previsão aí de um gasto no Mineirão, só com a manutenção da arena depois de pronto, vai se gastar perto de 800 milhões de reais. Ok? Que fez-se uma PPP, quem vai pagar isso são as empresas que ficaram por lá, mas eu temo que isso vai estourar nas costas dos clubes amanhã, porque quem joga lá é Cruzeiro, Atlético e América, nós vamos ter uma despesa aí, segundo, nós já fizemos um estudo de 70 milhões de reais por ano somente com manutenção dessa arena. Futebol do sul-sudeste pode comportar e aguentar pagar com dificuldade. No resto eu tenho muita preocupação. Não é? E qual pode ser a solução para um caso como esse, senador? O senhor trouxe o exemplo do estádio no Amazonas, ou como pode acontecer em outros estados fora da região sul e sudeste, onde o senhor falou o futebol ainda tem forças para manter esses estádios funcionando por mais tempo. O Estado, o poder público, deve atuar? A comissão tem trabalhado no sentido de uma formulação de lei? O que me preocupa muito é isso. Quem é que vai bancar? Isso aí, na verdade, quem vai ter que bancar esse processo depois vai ter que ser os estados. Vai ter que ser o contribuinte. Se você fizesse um estudo, o que a gente chama de estudo de viabilidade econômica, né? Se fosse feito um estudo de viabilidade econômica antes da construção desses estádios, eu te garanto que os estudos iam apontar, né, para não se construir estádio fora dessa região que eu estou te citando. Ou seja, restringir a Copa a 3 ou 4 cidades ou estados. Se você não quer ter um legado absolutamente negativo, porque a minha preocupação é que é o povo brasileiro que vai pagar essa conta por muitos anos, não é verdade? Então nós estamos querendo fazer uma grande festa, mas temos que saber que depois, né, nós vamos ter um grande salão para limpar. E de onde vai sair esse dinheiro? A gente, por exemplo, sempre lembra que as loterias no país reservam parte dos seus recursos para as equipes dos clubes, dos maiores clubes, né, competitivos. Olha, desculpa, pergunta novamente. De onde deve sair o dinheiro? O senhor falou, o Estado vai acabar pagando essa conta. De onde pode sair esse dinheiro? A gente sabe, a União, por exemplo, destina parte da arrecadação das loterias para distribuição entre os clubes de futebol, né? Olha, pelo menos no meu estado, Minas Gerais, foi feita uma PPP, o governo está gastando praticamente, não fez nenhum tipo de investimento. Isso foi dividido para várias empresas. Eu acho que essa conta no final da história vai ficar mesmo para os clubes pagarem. Aqui não vai nenhum tipo de crítica. Quem me ouve talvez pode pensar, poxa, esse cara não está querendo Copa do Mundo no Brasil. Não é isso. Porque não adianta você querer fazer uma grande festa sabendo depois, vai vir uma ressaca depois. Não é verdade? Então nós temos que estar preparados para ela. Na maioria dos estados, quem está bancando isso é o BNDES. É dinheiro público. A minha grande preocupação, até 65% desses investimentos estão sendo colocados dinheiro do BNDES. A minha pergunta é, o BNDES está tendo uma efetiva garantia do recebimento disso? Não é? Porque eu acho que essas arenas depois não conseguem se pagar. Por quê? Hoje, 90% dessas... Aliás, o que se faz com essas arenas hoje, 80% disso é para futebol.
Não adianta você querer construir uma arena para fazer culto religioso, para fazer esporadicamente um show de rock. E não se paga por um motivo muito simples. Enquanto na Europa o ingresso mais barato custa R$150, no Brasil o mais caro custa 50. Não é? Então isso é preocupante. A Espanha é um caso emblemático que nós temos que observar. A Copa da Espanha foi um sucesso. Não é? Mas o que aconteceu depois com a Espanha? Os clubes se endividaram, porque lá foi com o dinheiro dos clubes. Os clubes se endividaram para construir seus estádios e depois, no final da Copa, essa conta ficou para o governo pagar, o governo espanhol. O que o governo fez? O governo chamou os clubes e fez uma proposta para eles. Aqueles clubes que quisessem se transformar em empresa estavam isentos de pagar essa dívida com o governo, e aqueles que não quisessem continuavam devendo. No caso, só Real Madrid e Barcelona continuou clubes, não empresas. Os outros todos na Espanha teve que se pronunciar. Mas na Espanha quem pagou a conta foi o povo.